Bom, então, a partir da análise desses corpos de marcação de classe de palavra, dá para ver que, pelo menos em termos de volume, a tarefa ela não é tão difícil de ser executada automaticamente, pelo menos para a maioria das palavras. Por quê? Porque a grande maioria das palavras elas são não ambíguas. O que isso quer dizer? São palavras que elas sempre, independente da sentença, do contexto onde elas estão, elas sempre vão assumir a mesma classe de palavra. Então isso a gente pode ver por uma análise, tanto no corpus do McMorpho, quanto dessa parte em português do corpus da Universal Dependencies que nós vimos no vídeo passado. De todas as palavras que compõem o corpus McMorpho, 48.902 são não ambíguas, ou seja, elas sempre têm a mesma classe de palavras. Isso corresponde a 89% das palavras que aparecem no corpus. Por sua vez, 6.143 elas são ambíguas, ou seja, elas podem assumir mais de uma classe de palavra, mas isso é só 11% do corpus. E as distribuições são semelhantes também para o corpus da Universal Dependencies. De todas as palavras que aparecem nesse corpus, 27.074 elas assumem sempre somente uma classe de palavra. Isso corresponde a 88% das palavras do corpus. Por outro lado, 3.680 são ambíguas, né? Isso corresponde a só 12% das palavras. Então, a tarefa de marcação de classe de palavra, quando ela é feita automaticamente, ela é uma tarefa de desambiguação, tá? Porque apesar de não ser maioria, algumas palavras elas são ambíguas, assumem mais de uma classe. Então vamos supor, por exemplo, que tem essa palavra aqui que aparece num texto. Ela, no caso, é um substantivo, é gosto, ou ela é um verbo, é gosto. Então a gente tem que treinar uma máquina para resolver esses problemas, ou seja, desambiguar qual que é a classe correta, dado o contexto, ou seja, as palavras ao redor. Bom, na aula passada nós vimos então como é que podem ser treinados classificadores para classificarem textos, documentos ou palavras. Mas a abordagem que nós vimos seria essa aqui, que está anulada, que é a many-to-one, ou seja, a gente pode processar mais de um elemento, né, vamos supor um texto, ele tem múltiplas palavras, mas para todo esse texto a gente só infere uma classe, né, um símbolo. Agora, uma abordagem automática para marcação de classe de palavra é um problema que a gente chama de many-to-many. E o que isso quer dizer? É que para cada elemento da minha sequência eu vou ter que dar um rótulo, eu vou ter que dar uma classe, né? Então, para cada palavra de um texto, eu vou ter que rotular ela com uma classe de palavra. Então, também é um problema de classificação, mas é uma abordagem diferente, é uma abordagem que se chama muitos para muitos, tá? E aqui tem alguns dos métodos que são populares para resolver a tarefa. Um é baseado em regras, ou seja, a gente define uma regra bem específica para resolver o problema. Tem o modelo oculto de Markov e tem os modelos estado da arte, hoje em dia, que são as redes neurais profundas. Então vamos ver rapidamente como é que cada um desses métodos funcionam e como é que a gente pode implementá-los em Python. Então vamos começar pela abordagem baseada em regras. Essa abordagem ela segue preceitos bem claros. Então cada palavra, dado um texto que eu preciso classificar, que eu preciso marcar a sua classe de palavra, eu vou marcar cada palavra com a sua classe mais frequente num corpus de treinamento. E caso apareçam palavras novas, ou seja, palavras que eu não tenho no meu corpus de treinamento, eu sempre vou classificá-la com a classe de palavra mais frequente, que geralmente são substantivos. Então vamos demonstrar como essa abordagem ela pode ser implementada no nosso corpus da Universal Dependencies. Bem simples. Eu vou classificar cada palavra com a sua classe mais frequente no conjunto de treinamento, e caso a palavra não esteja no conjunto de treinamento, eu vou classificá-la como substantivo. Vamos lá. Então aqui, primeira coisa, eu vou implementar um dicionário que eu vou chamar de palavra to tag. Ou seja, eu quero converter uma palavra no seu marcador. Então, para isso, eu vou iterar sobre todas as sentenças do meu corpus de treinamento, tá? Então, eu vou definir aqui um corpus chamado de treino, que ele vai ser composto pelo meu conjunto de treinamento, aquela divisão do Universal Dependencies, mas eu também vou utilizar o conjunto de desenvolvimento.
Então, vou iterar cada sentença. Pode ver aqui, ó, como é que cada sentença se parece novamente. E aí, para cada par na sentença, eu vou acessar a palavra, que é sempre o primeiro elemento do par, e vou colocá-la em letra minúscula. E aí eu vou ver se aquela palavra ela já existe aqui no nosso dicionário. Se ela não existir, eu vou criar a chave dela no dicionário e o valor dessa chave vai ser uma lista. E aí nessa lista eu vou colocando as classes que ela assume. Vou chamar aqui de classe, que é sempre o segundo elemento do par, certo? Então tá lá. Vamos pegar aqui só para a primeira sentença, para a gente ver como é que vai se parecer esse nosso dicionário no final dessa primeira interação. Então tá aqui, né? Por exemplo, o A, ele chega a assumir duas classes, né? Tanto o artigo quanto preposição. No caso, ele assumiu o artigo duas vezes e preposição uma, né? Então, aqui, uma vez que a gente processar para cada palavra, a gente vai ver todas as classificações que ela teve. E aí o que a gente pode fazer é contar quanto cada uma das classes apareceu para cada palavra e escolher a mais frequente. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai fazer mais uma nova iteração aqui. Só que essa iteração a gente vai fazer já no dicionário, palavra to tag. Aí eu vou fazer a contagem das palavras, vou chamar aqui de tag count. Vou utilizar o método counter, palavra to tag. Aí ele vai contar quantas vezes cada classe aconteceu para aquela palavra em específico. Daí eu vou achar mais frequente. E vou colocar nessa variável most frequent. E como é que eu vou fazer isso? Bom, vou pegar todos os itens do tag count. Né? O que esse método itens faz? Lembrando do nosso curso de Python. Ele cria uma lista de pares, certo? Onde cada par consiste na chave do dicionário e o seu valor. Tá? E aí eu vou utilizar o método sorted para ordenar esse par. E como chave, eu vou utilizar o segundo elemento do par. O segundo elemento do par são as contagens, certo? E aí eu vou reverter a contagem, ou seja, eu vou fazer essa ordenação decrescentemente, que o elemento mais frequente vai estar primeiro, e aí eu pego esse primeiro par e pego o primeiro elemento do par, que é a classe mais frequente. E aí eu defino assim, então palavra to tag, aqui no palavra, né? Eu vou ter a classe mais frequente. Se eu rodar agora, ele treinou então o meu dicionário, né? Tanto se eu pegar aqui para ver hotel, então ele fala, é um substantivo, é a classe mais frequente, né? Bom, ele coloca como um auxiliar, né? Jogo, vamos ver jogo, que é uma palavra interessante, substantivo, né? Jogou, verbo, né? Agora vamos colocar uma palavra que talvez não exista, Tiago. Ele dá erro. Aí nesse caso eu tenho que criar um tratador de exceção que sempre quando apareça o erro, ele dê a classe de substantivo, como a gente tinha combinado, certo? Então nesse caso agora, vamos supor que eu tenha o passado é só uma sentença que nos contamos. Então eu vou quebrá-la primeiro, né? Então a gente vai ver aqui, vai ter uma sequência de tokens. Passado é só uma história que nos contamos. Então eu vou criar aqui uma lista chamada tags, tá? E para cada token em sentença, eu vou fazer esse processo aqui. Vou colocar o token em letra minúscula, certo? Então ele vai buscar a classe no dicionário daquele token em letra minúscula que a gente está iterando, da nossa sentença que a gente quer classificar. Caso ele não ache no dicionário, vai dar um erro, e aí ele coloca a classe null, né? E aí, essa variável classe, eu vou colocar na minha lista de tags.
E aí, se eu vier aqui, eu vou ter a classificação. Tá? A gente pode até ver se está... Até para ficar bonitinho, a gente pode fazer assim. Ó. W tags I for I, W, in, enumerate, sentence. Vamos ver? Então tá lá, ele classifica o como um artigo, passado aqui ele classificou como um adjetivo, no caso seria um substantivo, tá errado, né? É como um auxiliar, só como advérbio, tá certo, história como um substantivo, quem, nós como pronomes e contamos como substantivo, quando seria aqui um verbo. Então tá aqui, essa é mais ou menos uma forma que pode ser resolvida a tarefa, a partir da abordagem baseada em regras, mas como nós vemos tem alguns defeitos. Outro tipo de abordagem, que foi muito famosa no passado, são os modelos ocultos de Markov. Esse é um modelo estatístico, que basicamente ele infere então a probabilidade de uma sequência de classes dado uma sequência de palavras. E isso é feito da seguinte maneira: ele encara cada uma das classes de palavras como estados, certo? Então aqui você pode ver que VB é um verbo, é um estado, MD, que é de auxiliar, é um outro estado. Vamos supor que eu tenho só essas três classes de palavra, verbo, auxiliar e substantivo, que é o NN. Para cada estado, eu vou ter um nó nesse grafo. E também eu tenho algumas probabilidades de transição de um estado para o outro. Então, qual que é a probabilidade, né, de eu ir de substantivo para um auxiliar? E aí eu tenho as probabilidades de transição. Então, essa probabilidade em específica da transição de um substantivo para auxiliar é essa probabilidade aqui, A32. E dentro de cada estado, eu também tenho que ver a probabilidade de uma observação dado um estado. O que é uma observação? É uma palavra. Então, uma vez que se treina um grafo como esse, é possível inferir a probabilidade de estados, ou seja, de classes, dadas as observações, que são as palavras. Então, aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu queira saber qual que é a probabilidade de eu ter uma sequência substantivo e verbo auxiliar, dado que a minha observação é zebra e will, né, em inglês, que é o verbo auxiliar. Então, basicamente, eu vou ter a probabilidade de ser substantivo no início, vezes a probabilidade de observação, né, que é o B3, de probabilidade de zebra dado substantivo, que é essa probabilidade, vezes uma probabilidade de transição, de mover de substantivo para auxiliar, que é essa A32, vezes também a probabilidade de observação no estado 2, de eu observar a palavra will dado o estado auxiliar. Né? Então, isso aqui vai me dar a probabilidade dessa sequência de classes dada essa sequência de palavras. Eu mensuro a probabilidade de todas as sequências de classes distintas dada uma sequência de palavras e eu vou escolher a probabilidade de sequência de classes de palavra maior. Então, esse é um método complexo, mas vocês não precisam se assustar, tem uma maneira bem simples de implementá-lo no Python, utilizando a biblioteca NLTK, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vou mostrar como é que se pode ser treinado um modelo de oculto de Markov utilizando as Universal Dependencies. Para isso, eu vou importar o NLTK, e do NLTK Tag eu vou baixar o método HMM, que é de Hidden Markov Model, que é o que a gente vai utilizar para implementar o nosso modelo oculto de Markov. Então eu vou instanciá-lo, vou chamar de tagger, tá, de marcador, HMM, e aqui eu vou chamar o método Hidden Markov Model Trainer. Esse módulo, ele tem um método chamado train, que aí vocês podem passar aqui no train uma lista conforme a gente processou. Uma lista, então, de sentenças, onde cada sentença seja representada por uma sequência de pares, onde cada par é uma palavra, junto com a sua classe. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um exemplo do train data, eu preciso passar uma lista de listas como essa, desse método train, para eu poder treinar um modelo oculto de Markov utilizando o NLTK. Então, aqui eu vou passar o train data, mas eu também vou passar o dev data. Então ele vai treinar esse meu modelo oculto de Markov
Eu só vou armazená-lo então numa variável aqui chamada tagger. Vou ter então um método treinado. E aí, para fazer a marcação de uma sentença nova, eu chamo aqui o método tag e eu passo essa sentença como uma lista de tokens. Então eu posso passar aqui a minha sentença, né? O passado é só uma história que nos contamos, dividir aqui nos espaços, né? Então vai quebrar numa lista de tokens. Eu passando aqui para o meu método, ele vai dar a classificação de cada uma das suas palavras. Então o como artigo, passado ainda ele continua como um adjetivo, o é como um auxiliar, o só como um advérbio, história como substantivo e assim por diante. Bom, e hoje tem os modelos de estado da arte que são baseados em redes neurais profundas. Então, basicamente, se treina uma rede neural para fazer a classificação de cada elemento de uma sequência, né? Se faz a classificação utilizando os marcadores. Então, aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que tem a The Dog Ate the Cat. Então, ele vai classificar aqui cada palavra da sentença, né, uma por vez, de acordo com a sua classe, né? Aqui está se utilizando o conjunto de marcadores do Pantry Bank, né? DT é um artigo, NN é um substantivo comum singular, VBD é um verbo no passado. Então, essa é a forma que ele faz a marcação. Então, as redes neurais profundas é um método bem complexo, a gente não vai ver aqui como treiná-lo, mas eu vou mostrar como é que vocês podem utilizar um modelo já treinado, estado da arte, para fazer a classificação de novos textos para o português. E aqui no caso a gente vai utilizar uma biblioteca chamada de Space. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é chamar esse método para instalar o Space e baixar o modelo já treinado, tá? Aqui o método ele já está pronto, mas eu altamente recomendo vocês lerem a documentação completa do Space para poder entender as diferentes coisas que vocês podem fazer, os diferentes modelos que vocês podem baixar para os diferentes idiomas, tá? É só dar uma lida aqui no site oficial. Mas vamos lá então, vamos primeiro instalar a biblioteca e baixar o modelo. Bom, tá lá então, a biblioteca foi instalada. O modelo treinado para o português, o maior possível, ele foi baixado, tá? Então, para instanciar esse modelo, a gente primeiro importa a biblioteca, Space. Tem um comando aqui especial para utilizar a GPU. Lembrem-se que a GPU é um tipo específico de hardware que acelera o processo de classificação, tá? Como a gente está utilizando o Colab, ele tem GPUs disponíveis, tá? Basta vocês virem aqui no runtime, vem em change runtime, vocês podem vir aqui e instanciar um hardware com GPU para fazer os cálculos mais rápidos. Aqui, como eu só estou demonstrando, eu não vou fazer isso. E aí aqui vocês podem instanciar o Space, eu estou chamando de NLP, faz um space.load e eu passo o nome do modelo aqui que eu baixei, que é o modelo de português, que foi treinado num corpus de notícias, né? E é o maior modelo possível, esse LG de large. E aí, uma vez que eu fiz isso, é bem simples eu fazer a classificação, não só das minhas palavras, mas ele também faz algumas classificações sintáticas, como nós vamos ver na próxima aula. Então, basicamente, eu vou chamar aqui de doc, vou chamar o NLP, e basta eu passar a minha sentença como uma string. Então, aqui eu vou passar a nossa sentença, né? O passado é só uma história que nos contamos. Aqui não precisa segmentar em token, ele já faz esse trabalho, né? Então, primeiro eu vou fazer o instanciamento aqui. Vou fazer aqui para ele classificar o texto. Então, classificou. Eu posso vir aqui, ó, ele já separa em tokens, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Print token. Ele separa o texto em tokens. E aí, ó, para acessar a classe da palavra, né, o part of speech, basta eu fazer um POS underline. E ele já devolve aqui também a classificação de cada palavra. Tá? Aqui ele fez correto. Ó. Vocês viram que tanto o modelo mais frequente quanto o modelo oculto de Markov tinha marcado o passado como um adjetivo. Aqui ele marcou como um substantivo, é como um auxiliar, né? Marcou contamos corretamente, né? Marcou como um verbo. Então aqui vocês podem ver é um modelo estado da arte mesmo. Pelo menos para essa sentença ele não cometeu nenhum erro visível. Tá? Então tá aí, essas são 3 abordagens que vocês podem utilizar para fazer a marcação da classe de palavras de uma sentença.